21º dia da Copa do Mundo, encerramento das quartas de final da Copa, mais duas seleções classificadas para a semifinal, mais duas seleções voltando para casa. Como a gente falou, desde o final da primeira fase, né, algumas sensações são bem distintas, né? A gente, lógico, gosta de futebol, acompanha futebol, e você sente na pele quando uma seleção sai e acaba deixando uma tristeza, né? Porque a pessoa vive um sonho. Acho que quem gosta de futebol sempre teve o sonho de ser jogador de futebol, sempre teve o sonho de jogar no clube do coração, de jogar num dos clubes da Europa, de vestir a camisa da seleção e representar a seleção numa Copa do Mundo, representar o seu país numa Copa do Mundo. Deve ser algo sublime. E aí você, que se preparou tanto, chegar e ser eliminado, realmente deve ser uma dor absurda. A gente que é torcedor já sente bastante. Imagina o cara que está lá dentro, né? A gente viu a tristeza no Equador, que fez uma bela Copa, a tristeza na Arábia Saudita e no Irã, que batalharam tanto por uma classificação, né? Na Espanha, no Japão, quando perderam o jogo para a Croácia, para a Coreia do Sul, que também acabou sendo eliminada pelo Brasil. Então, o Brasil, né, ontem, depois de toda aquela revolta nossa, a gente ainda sente revolta. Amanhã a gente fala mais do Brasil. Hoje vamos falar das quartas de finais de hoje, mas a gente sente um pouco. E hoje um dos grandes nomes do futebol mundial se despediu da Copa do Mundo, se despediu da seleção e se despede de uma carreira memorável, mas infelizmente sem Copa do Mundo. E de uma forma triste, o CR7, Portugal acabou sendo eliminado por Marrocos. Nós vamos falar desse jogo, foi o jogo da manhã, né, o jogo do meio-dia. Como eu falei, na eliminação da Espanha, se você analisar a história do futebol, foi uma zebra. Se você analisar a atualidade, não foi zebra. Portugal tem uma boa seleção? Tem. Eu acho que tem uma seleção até melhor que a Espanha. Só que muito mal treinada, assim como a brasileira, muito mal treinada pelo Fernando Santos. Fernando Santos não é unanimidade com os jogadores do Portugal, não é unanimidade pela torcida e não é unanimidade pela imprensa portuguesa. Mas o Fernando Santos ganhou a Eurocopa em 2016 e ganhou a Nations em 2018. Então é um cara que tem um pouco de, vamos dizer assim, prestígio, já que ele ganhou título com a seleção de Portugal, que a seleção de Portugal batia sempre na trave. Aconteceu isso em 2004 na Euro, dentro de casa, com o Felipão comandando. Em 2006 chegaram à semifinal da Copa, em 66 chegaram à semifinal da Copa, mas não conseguia ganhar. O Fernando Santos conseguiu, dentro de uma equipe, uma proposta de jogo reativa, e conseguiu jogar. Só que o que aconteceu em 2016 já evoluiu a seleção de Portugal, apareceram novos valores, uma boa geração. Alguns não foram bem na Copa, tudo bem, isso acontece, isso faz parte, mas talvez com um treinador diferente tivesse sido diferente a situação de Portugal na Copa do Mundo, e hoje ficou bem claro isso daí. A proposta do Marrocos era a mesma proposta que veio contra a Espanha e que ia vir contra Portugal, dar a bola para Portugal com as ações, e Marrocos tentando explorar a velocidade nos contra-ataques. Tentar, em algum momento do jogo, controlar um pouco as ações. A seleção portuguesa, individualmente, é melhor que a seleção marroquina. Só que Marrocos jogava por um continente, né? Aquele negócio que eu falo, é um prato de comida. O cara joga pro prato de comida dele. É diferente de um cara que tem tudo, né? Então a gente vê a diferença disso aí. Então quando chega lá, o cara vai dar a vida mesmo, e Marrocos está dando a vida para um continente inteiro. Isso é bem interessante. E se a gente parar para analisar, né? Times da Europa, né, os principais clubes da Europa ganharam Champions League com muitos jogadores africanos. Seleção francesa recheada de africanos, né, naturalizado, tem cidadania francesa.
A própria seleção portuguesa, um dos maiores nomes da história de Portugal é moçambicano, né? O Eusébio não nasceu em Portugal, então assim, eles jogam por um continente. Foi assim com o Camarões em 90, foi assim com o Senegal em 2002, foi assim com o Gana em 2010, e eles têm esse estigma. Tem grandes jogadores, só que falta sempre alguma coisa para as seleções africanas chegarem. A gente até falou isso daí no começo da Copa, que a seleção de Senegal era uma das melhores, junto com Gana. Você não colocou Marrocos. Não, mas o futebol é diferente, o futebol é cíclico e muda. E Marrocos fez uma boa Copa do Mundo, fez um bom jogo contra a Croácia, fez um jogo maravilhoso contra a Bélgica e fez um bom jogo contra a Canadá. Classificou em primeiro lugar, deixou a Bélgica de fora, deixou a Croácia em segundo lugar no grupo, pegou a Espanha. A Espanha é um futebol dominante. Isso qualquer seleção que joga contra a Espanha sente isso daí. A Espanha gosta da bola, gosta de ter o contato com a bola. E Marrocos teve que jogar de uma maneira diferente do que vinha jogando e se foi muito bem, adaptou-se muito bem à situação, conseguiu arrastar o jogo da Espanha, levou para a penalidade máxima e o goleiro dos caras fez o diferencial. Eles fizeram história, mais uma seleção africana nas quartas de final. E hoje, a história que sempre batia na trave, hoje entrou. Hoje foi Portugal que foi para casa, Cristiano Ronaldo, pela segunda vez, no banco de reservas na Copa do Mundo. Nas oitavas de final deu certo, a Suíça não conseguiu reagir, não entendeu, achou que ia ganhar de barbada de Portugal sem Cristiano e acabou levando 6. Hoje Marrocos entendeu o jogo, hoje Marrocos fechou a linha, marcou com uma linha muito mais baixa mesmo, deixou Portugal muito com a bola, tentava explorar algumas saídas rápidas, levava perigo, mas Portugal tinha as ações e tinha as finalizações. Nenhuma grande defesa do goleiro marroquino no primeiro tempo. E bola alçada na área foi um salseiro danado. O primeiro susto de Portugal, o atacante cabeceia a bola, o goleiro Diego Costa defende, volta no braço dele e entra a bola. Foi bem anulado o gol, bateu no braço do jogador do Marrocos. Só que logo em seguida, no finzinho mesmo, houve mais um cruzamento e aí o atacante marroquino se antecipa ao Diego Costa e faz 1-0 para Marrocos. Naquele momento da partida, estava um pouco mais equilibrado as ações. Era final do primeiro tempo, as ações estavam um pouco mais equilibradas, mas a proposta do Marrocos era de defender e buscar contra-ataque, explorar a velocidade dos contra-ataques. No segundo tempo, aí virou ataque contra a defesa e a Marrocos, que já tinha passado por uma prorrogação, isso desgasta o time. A prorrogação realmente sente mais o time sentiu o desgaste. E Portugal martelando, entrou Cristiano Ronaldo e a bola teimava não entrar. Aí sim o Bono começou a aparecer, só que começou a dar brecha para Marrocos. Só que aí falta qualidade em algum jogador, algumas peças de reposição, que é o caso das seleções africanas, né? A bola caiu também de novo, como contra a Espanha, no pé do Khedira, e ele não conseguiu definir o jogo. Ele tentou uma cavadinha lá, aí ele fez uma falta, matou um contra-ataque, tomou um cartão amarelo, mas não passou 5 minutos, ele fez outra falta para matar contra-ataque, tomou o vermelho, ficou expulso, ficou com um 10, Marrocos se defendendo da maneira que podia, até o apito final do árbitro. Portugal desclassificado da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo saiu e a gente fica triste, assim, é um misto de emoções, porque assim, eu tenho laços com Portugal, eu tenho raízes de Portugal, meu pai era português, nascido lá, cresceu aqui, ele veio para o Brasil com 3 anos de idade, então a gente tem esse laço com Portugal, e é difícil porque assim, tinha o Cristiano Ronaldo, que é um jogador que todo mundo aprendeu a admirar, mas estava em final de carreira, né, e o Cristiano precisa muito do físico, ele treina muito. Só que eu falo isso por ter acompanhado o final do Zé Roberto na carreira inteira e principalmente mais de perto agora no final da carreira dele. O Zé também é um cara que treina muito. Quem acompanha o Zé Roberto nas redes sociais vê o treinamento do cara. Ele tá com um físico melhor do que ele tinha quando ele estava jogando. Só que o que ele falou? Ele percebeu que ele, mesmo treinando o máximo que ele podia, ele já não tinha mais
a velocidade de reação para acompanhar os jogadores mais jovens. E ele sentia essa dificuldade. E o Cristiano sente isso também. Ele está tendo que jogar mais enfiado dentro da área, ele faz gols, ele consegue ainda alguma coisa porque ele tem força física e ele tem uma finalização muito boa, um cabeceio muito bom, mas é muito mais difícil para ele, por exemplo, do que para o Messi se reinventar. O Messi não tem mais aquele arranque fulminante, mas o Messi inventa. O Messi acha uma bola, acha uma diagonal, acha um passe curto e faz um diferencial um pouco melhor do que o Cristiano Ronaldo. Mas é triste ver um super atleta desse ficar sem Copa do Mundo, né? Já dizia um velho ditado: Zico não tem Copa, azar da Copa do Mundo. É verdade. Cristiano Ronaldo não tem Copa, azar da Copa do Mundo. Mas a geração portuguesa é uma geração muito boa. Acho que criou casca, vai dar trabalho na próxima Copa do Mundo. Se tiver um treinador melhor, acho que dá uma liga. Tem alguns nomes para substituir o Fernando Santos. Não sei se o Fernando Santos continua na seleção. Não sei como que vai ser. Aqui a gente sabe que o Tite já tinha avisado, já nas eliminatórias, que ele, após a Copa do Mundo, ganhando ou perdendo, ele sairia. Né? E o Fernando Santos nós não sabemos ainda, não consegui achar nada, pelo menos hoje, vamos ver amanhã, durante a semana, o que vai acontecer com o Fernando Santos com a seleção portuguesa. Acho que essa geração merece um treinador melhor que o Fernando Santos. Possíveis postulantes ao cargo da seleção? Tem informação? Não tem informação. Como eu falei, não sei nem se ele não continua no cargo da seleção. Normalmente, as seleções europeias fazem o ciclo da Eurocopa, não da Copa do Mundo. Então, talvez seja da Euro para Euro. Então, eu não sei se o Fernando Santos continua ou se ele vai sair agora no final dessa Copa do Mundo. Mas se ele não se ele sair do cargo, tem aí Jorge Jesus, fez grande trabalho no Flamengo, mas não é uma unanimidade lá, fez um péssimo trabalho no Benfica, não está fazendo um bom trabalho no Fenerbahçe. E tem o Abel Ferreira aqui no Palmeiras, que faz um trabalho magistral no Palmeiras, e seriam 2 nomes portugueses para assumir a seleção portuguesa. Talvez no estrangeiro? Talvez no estrangeiro. Luiz Felipe Scolari esteve lá e fez um grande trabalho. Otto Glória teve em 66 e fez um outro trabalho. Por que não mais um estrangeiro? Mas aí eu falei, né, a gente não tem informação sobre o Fernando Santos continuar ou não. Só sei que Marrocos fez história hoje. Foi a primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Algo fantástico. Acho que eu falei isso aí ontem, né, que precisava uma seleção africana chegar. A gente conversa bastante com algumas pessoas e muita gente bate nessa tecla, mas seleções irresponsáveis, eles não são seleções irresponsáveis, eles são mal treinadas. Normalmente, quando você ganha ou perde, sempre tem aquele negócio, um detalhe a mais, né? E o detalhe a mais dessa Copa do Mundo, que foi o contraponto das seleções africanas, foram todas elas sendo dirigidas por africanos, né, nativos dos seus países. O treinador de Marrocos, ele nasceu na França, mas ele tem origem marroquina. Ele está fazendo um grande trabalho com a seleção. É uma boa seleção, é uma boa geração. Não sei se vai bater a França, acho que nem vai bater a França. Já é uma seleção desgastada, mas tem aquele negócio, vai ser um confronto também geopolítico bem interessante, colônia francesa, enfim. Vai ser bem legal, é bem interessante essa semifinal. E aquela máxima, para quem gosta de Copa do Mundo, pelo menos não vai ser uma Eurocopa, né? Vai ser uma Copa do Mundo mesmo. Nós temos um sul-americano, um africano e 2 europeus nessas semifinais e vai ser bem legal. Na outra quarta de final, desculpa, o grande jogo da Copa, França e Inglaterra, foi o grande jogo da Copa. Eu acho que a Argentina e Países Baixos ainda foi melhor tecnicamente do que França e Inglaterra, mas foi um grande jogo. A Inglaterra jogou muito mais do que a França. O jogo apitado pelo Wilson Sampaio, né? O Wilson Sampaio quem apitou o 4º jogo dele na Copa do Mundo, tá indo bem. Hoje os ingleses reclamaram muito, a imprensa inglesa reclamou muito do brasileiro. É aquele negócio, né? Ontem a gente, hoje vocês, a vingança veio a cavalo. Não que ele tenha ido mal no jogo, mas assim, já que vocês estão reclamando tanto, ontem também o árbitro inglês, vou dizer assim que foi
prejudicou o Brasil e foi o responsável pela eliminação, que não foi. Mas assim, ele deixava o jogo correr muito, ele permitiu que os jogadores croatas batessem à vontade. O Brasil, na primeira falta que fez, nem foi uma falta tão forte assim, já levou o cartão amarelo do Casemiro. Então, assim, foi um árbitro que deixou de desejar nesse quesito. O Wilton também. O Wilton deixou o jogo correr um pouco mais, deixou o jogo mais solto. No primeiro gol, ainda os ingleses reclamam muito de uma falta no Saka no início da jogada, que originou no gol. Aliás, um belo gol, uma bola jogada para o Mbappé, a bola cruzada para o Dembélé na ponta direita, ele rabisca de um lado, rabisca de outro, toca para trás, uma batida forte, seca, com marcação. Sai o gol 1-0, o Pickford foi na bola, mas não tinha como alcançar. 1-0 para a França, quando a Inglaterra era melhor no jogo. O melhor jogo da Inglaterra na Copa, né? A gente fala, mas e o 6-2? O 6-2 foi num contexto que a gente já falou em outros vídeos aqui. O Irã não conseguiu encaixar a marcação e saiu gols muito em seguida do outro, e aí complicou todo o Irã. O Irã ainda conseguiu fazer 2 gols na Inglaterra naquele jogo, foi 6-2, e foi um bom jogo, mas o melhor jogo da Inglaterra na Copa foi esse. A Inglaterra tinha as ações, tinha as finalizações, só que faltava o detalhezinho final que pecava um pouco. O Lloris fez algumas defesas, e a França é a atual campeã do mundo, mas com muitos desfalques, uma seleção que não é a seleção A da França, seria uma seleção mesclada com um pedaço da A e um pouco de uma seleção B, mas ainda é a França, e era a melhor seleção que se apresentava na Copa do Mundo. Foi o pior jogo da França na Copa, tá? Esse jogo aqui, mas aquele negócio, aí pesou um pouco mais, mais qualidade de finalização, mais sorte também, tem que contar com a sorte às vezes. No início do segundo tempo, pênalti para a Inglaterra. Harry Kane bate forte no canto oposto que o Lloris pulou. 1-1, empatou, voltou a ter a Inglaterra já merecia esse empate, não merecia sair perdendo no primeiro tempo, e logo no início fazer 1-1. Começou bem o segundo tempo, e a Inglaterra dominando, a França tentando sair com jogadas, até que um cruzamento da esquerda, o Giroud nessa Copa desandou a fazer gol, né? Na Copa passada ele saiu zerado, foi campeão do mundo sem gol, e nessa Copa ele já fez 4 gols, né? Giroud aí está sendo um grande destaque da França em goleador. Depois que ele foi para o Milan, ele parece que entrou nessa fase goleadora. No Milan ele também está fazendo bastante gol, e na França, na Copa, ele está aí desandando a fazer gols. A Inglaterra jogava melhor? Jogava melhor. Só quem fazia os gols? A França. Né? Até na hora do gol da Inglaterra, quando a Inglaterra faz 1-0, na jogada seguinte entra uma bola enfiada entre os dois zagueiros da Inglaterra. O Rabiot pega, bate bem, bate firme, o Pickford faz a defesa. Até o Southgate se assustou, ele colocou a mão na cabeça, calma, inteligência na hora de jogar, porque sem afobação, tinha acabado de empatar o jogo. Imagina se a França faz logo em seguida. Mas um pouco depois o Giroud fez 2-1, e o jogo se encaminhava para uma pressão final da Inglaterra, até que houve um pênalti. O Theo Hernandes ele dá uma chegada forte pelas costas do jogador da Inglaterra. O Wilton não marcou no campo. Não vou nem dizer que ele estava encoberto, alguma coisa assim. É um lance rápido, um lance de choque na área. O VAR chamou e realmente foi pênalti. O VAR confirmou, o Wilton aplicou o pênalti, cartão amarelo para o Theo Hernandes. E aí vai o Harry Kane, 83 minutos no segundo tempo, para empatar o jogo vai se encaminhar para a prorrogação. Ia ficar um jogo bem interessante, bem aberto nessa prorrogação. Aí o Harry Kane isola a bola, ele isolou a bola. E a Inglaterra sentiu, mas assim, ainda tentou algumas ações. Ainda num dos últimos lances da partida, uma falta perigosa para a Inglaterra. O Rashford bateu bem, ele bateu forte, tirando da barreira. A bola passou muito próximo do travessão, ela caiu sobre a rede, sobre o travessão, e terminou 2-1 para a França.
A França conseguiu controlar bem o jogo, conseguiu controlar bem as ações, soube ser pressionada, né? Foi o primeiro jogo que a França foi pressionada de verdade, que a França teve que sentir esse tipo de impacto. Nos outros jogos ela não tinha sentido. A França sofreu gol em todos os jogos da Copa do Mundo. A defesa tem problema, não é uma defesa forte e consistente. O Lloris já não é mais aquele garotão, ele está desde 2012, 13 na seleção francesa. Ele é um grande goleiro, mas já teve problemas de lesões, ficou bastante tempo, teve que fazer cirurgia. E ainda é um grande goleiro, mas ainda não passa a mesma confiança que passava 4 anos atrás. Então, é um contraponto que pode ser fatal isso daí numa eventual final contra uma Argentina, por exemplo, que tem o Messi, que pode desequilibrar muito esse jogo aí, esse confronto, né? Então, França e Marrocos fazem a semifinal. Na quarta-feira que vem, na terça-feira, a Argentina pega a Croácia. O que fica de lição dessas quartas de final? Se a gente analisar friamente, das 4 classificadas, só a Argentina teve mais ações e finalizações do jogo do que o adversário. As outras 3 seleções tiveram menos ações de ataque e menos finalizações do que os seus respectivos adversários. Então, é uma máxima que isso está acontecendo, já aconteceu em algumas outras Copas, está acontecendo de novo. Adversários que jogam mais fechado, mais recuado, jogando. A Croácia mesmo nem jogou por uma bola. A Croácia se arrastou até os pênaltis, confiando que na penalidade ia ganhar de novo. A França confiou no ataque forte que tem e fez, e Marrocos confiou que o continente vai empurrar eles para a semifinal e deu certo, né? Acho que a história do Marrocos é fantástica, é sensacional, é o que a gente tira de lição da Copa do Mundo. Acho que chegou no limite. Não acredito que a França vai dar esse mole todo, mas eu vou torcer muito para o Marrocos, isso não tenha nem dúvida, para o Marrocos chegar numa final de Copa do Mundo. Mas eu acho que uma disputa de terceiro lugar, num jogo que normalmente é sem emoção nenhum, vai dar uma emoção muito boa. Marrocos vai dar a vida para tirar esse terceiro lugar. Já é a melhor seleção africana da história das Copas do Mundo. E quem sabe um terceiro lugar aí não termine de coroar isso aí. Se passar pela França, então, aí, meu amigo, não vou duvidar nem que eles sejam campeões do mundo, viu? Porque tudo pode acontecer. Aí é emoção demais. Mas eu acredito que eles tenham chegado no limite. E acho que um terceiro lugar para eles já seria maravilhoso. Já seria a Copa do Mundo deles. Vai ser muita festa no continente africano se eles conseguirem o terceiro lugar. Se chegar na final, então, meu Deus do céu, deve ser feriado no ano inteiro que vem, né? Mas vamos ver aí, vão ser 2 semifinais interessantes, 2 semifinais bem diferentes, né? Os estilos de jogos bem diferentes. Queria uma final Brasil e França, queria uma final para se vingar de 98, eu queria, essa era a final que a gente estava sonhando, que a gente conseguiria se vingar. Não deu, o que eu falei ontem e o que eu vou falar amanhã vai explanar bem isso daí. Queria uma final Argentina e Portugal, porra, queria muito uma final Argentina e Portugal, Messi e Cristiano, que fizeram uma década de rivalidade em Barcelona e Real Madrid, seria fantástico para fechar a carreira dos 2 atletas, né? O Messi já tem uma final de Copa, o Cristiano chegaria à primeira final de Copa do Mundo, seria algo sublime ter uma final dessa. Não deu para Portugal. Vamos torcer muito para Marrocos, mas eu acho que a final é Argentina e França. A Argentina cresceu durante a Copa do Mundo, foi evoluindo durante a Copa do Mundo, né? A França foi a que jogou o melhor futebol, mas hoje não jogou bem, mas conseguiu um resultado. A individualidade falou mais alto contra a Inglaterra e vamos ver aí. Para quem que você está torcendo? Eu falei ontem, estou torcendo para o Messi. É a última Copa do Messi, é o último lampejo dele e é a chance dele se igualar ao Maradona e pelo menos ter uma Copa do Mundo. E eu acho que ele vai conseguir isso aí dessa vez. Vamos torcer bastante. E outra, venhamos e convenhamos, né? 5 Copas seguidas ganhando o europeu não pode. Isso nunca aconteceu na história e não deve acontecer mais.
Acho que o Brasil e a Argentina tem que acordar, tem que repensar tudo. A Argentina está lá, ainda tem chance ainda. O Brasil tem que repensar tudo, mas isso a gente vai falar amanhã. Amanhã tem vídeo falando um pouco dessa Copa do Mundo e falando principalmente do Brasil, o que esperar agora da seleção brasileira, o que esperar do próximo treinador da seleção brasileira. Tem muito nome aí sendo ventilado e especulado pela torcida e pela imprensa, mas talvez venha coisa antiga aí, e a gente vai falar isso daí amanhã, terça-feira que vem, 4 da tarde, Argentina e Croácia. Quarta-feira que vem, 4 da tarde, França e Marrocos. No sábado, ao meio-dia, decisão em terceiro lugar. Domingo, dia 18, meio-dia, a grande decisão da Copa do Mundo. A Copa do Mundo está chegando ao fim. Amanhã não temos jogo, segunda não temos jogo. Tá funilando. Puxa, tinha 4 jogos no dia. Eu falei, aquelas partidas ruins às 7 horas da manhã, tá fazendo uma falta danada. Mas fazer o quê? Agora tá mais curto, tá mais perto, falta só 3 anos e meio para a próxima Copa. Mas a gente vai deixar isso para outro assunto. Lembrando que quem se inscreveu no canal, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Até amanhã.